Hoje trago aqui ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma matéria de contabilidade financeira. Vamos falar sobre como se contabiliza as férias e o subsídio de férias dos órgãos sociais e dos trabalhadores de uma empresa. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Da Certform desenvolvemos um amplo conjunto de cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Para conhecer a nossa oferta formativa, pode consultar o site da Certform, certform.pt. Logo no início do site, vai ter acesso ao calendário de formação, onde temos mensalmente as datas de início dos cursos que são ministrados na Certform. Pode também solicitar informações detalhadas sobre os programas de formação através do geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site. Para conhecer os programas de formação em e-learning e live streaming, terá acesso à oferta formativa que é ministrada na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certform, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nos cursos e-learning, pode fazer a sua formação de acordo com a sua disponibilidade no horário que pretender. Relativamente ao live streaming, aqui os cursos são com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E por isso temos as datas de início que pode sempre consultar no calendário de formação da Certform. E-learning ou live streaming significa que os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre como se contabiliza o subsídio de férias e as férias dos trabalhadores e dos órgãos sociais de uma determinada empresa. Tudo isto baseia-se num princípio de periodização económica, o chamado regime do acréscimo. Quando os trabalhadores trabalharam num determinado ano, eles vão adquirir o direito ao subsídio de férias no dia 1 de janeiro do ano seguinte. Ou seja, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2022, por exemplo, 2022, uma empresa reconhece como um gasto do período 2022 o subsídio de férias e o mês das férias, mas cujo pagamento, efetivamente, só vai ser feito no ano seguinte. E aqui estamos a incorporar o chamado pressuposto do acréscimo, a periodização económica. De acordo com este princípio, os rendimentos e os gastos, e no caso concreto são os gastos, assim como outras componentes positivas ou negativas do resultado da empresa, são imputáveis ao período de tributação em que sejam obtidos ou suportados, independentemente do seu recebimento ou do seu pagamento. E de acordo com aquilo a que se chama o regime da periodização económica ou o pressuposto do acréscimo. Eu digo pressuposto do acréscimo porque o mesmo consta da estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística. No sistema de normalização contabilística, nós temos a chamada estrutura conceitual. E na estrutura conceitual, o parágrafo 22º estabelece como pressuposto subjacente o regime do acréscimo. E diz-nos este parágrafo 22 que, a fim de satisfazerem os seus objetivos, as demonstrações financeiras são preparadas de acordo com o regime contabilístico do acréscimo. Através deste regime, os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram, e não quando caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos.
sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. Isso é uma situação que acontece concretamente no que diz respeito ao subsídio de férias e ao respectivo mês de férias, que é um dos exemplos de aplicação deste pressuposto. Uma vez que o balanço e a demonstração dos resultados, eles baseiam-se no regime do acréscimo. E no caso do processamento das férias e do subsídio de férias, uma entidade reconhece o gasto com o pessoal e vai ser imputado à demonstração dos resultados do período relativo a férias e subsídio de férias, e o passivo no balanço, e aqui vamos já utilizar os acréscimos de gastos, que tem neste período e cujo pagamento só vai ocorrer no período seguinte. Então vamos dar um exemplo e vamos ver como é que contabilizamos este exemplo. Imaginemos uma empresa, uma entidade que a 31 de dezembro do ano N, vamos considerar aqui o ano N 2022, pretende efetuar a imputação de férias e subsídio de férias correspondente ao período, o ano civil de 2022. As remunerações ilíquidas dos órgãos sociais são de 10 mil euros e do pessoal 150 mil euros. Os encargos patronais são calculados com base na taxa de 23,75%. Trata-se da segurança social que diz respeito à empresa. Sabemos que 11% diz respeito aos trabalhadores e aos órgãos sociais, 23,75% é o encargo que a empresa tem de suportar. E aqui nós estamos interessados apenas no que diz respeito aos gastos a suportar e que dizem respeito à empresa. Portanto, os gastos relativos a férias e subsídio de férias correspondem ao cálculo de duas remunerações, porque são as férias e o subsídio de férias. Considerando que, por exemplo, nos órgãos sociais uma remuneração é de 10 mil euros, e são vários órgãos sociais, o total de remuneração de um mês dos órgãos sociais é 10 mil euros e o total de uma remuneração de um mês dos vários trabalhadores tem um total de 150 mil euros. Então nós multiplicamos por 2 para dar as férias e o subsídio de férias que a empresa terá no próximo ano de pagar, mas que é um gasto deste mesmo ano, do ano 2022. Gasto do ano 2022, pagamento apenas em 2023. Isto leva-nos a ao esquema dos acréscimos. Nos acréscimos, nós podemos ter dois esquemas possíveis. Quando se trata de um rendimento a imputar ao ano N, mas cujo recebimento só vai ser feito no próximo ano, nós estamos aqui perante devedores por acréscimos de rendimentos. Já quando, e aí utilizamos a conta 2721 do Código de Contas. Quando temos um gasto a imputar ao ano N, cujo pagamento só vai ser feito no próximo ano, estamos perante os credores por acréscimos de gastos. Um gasto do ano N, cujo pagamento só é feito no próximo ano. É precisamente este exemplo que eu estou a dar. E aqui vamos usar um passivo que se baseia na conta 2722, credores por acréscimos de gastos. Podemos também ter eventualmente outros esquemas no âmbito da periodização económica, como os diferimentos. Diferimento é quando fazemos um pagamento no ano N, mas só vamos considerar o gasto no próximo ano, eventualmente, e aqui utilizamos a conta 281, eventualmente, quando temos um rendimento, um recebimento do ano N e vamos imputar um rendimento ao ano seguinte. Aqui utilizamos a conta 282, rendimentos a reconhecer. O caso concreto, como eu tenho
que contabilizar agora, no ano de 2022, com referência à data de relato 31 de dezembro de 2022, as férias e o subsídio de férias, que é um gasto que pertence a este ano, porque os trabalhadores trabalharam ao longo deste ano 2022, ao dia 1 de janeiro de 2023 adquirem o direito ao subsídio de férias relativamente ao trabalho prestado no ano de 2022. E, portanto, é um gasto de 2022, sendo que sabemos que só vamos pagar o subsídio de férias e o respectivo mês no ano 2023. E, portanto, estamos aqui perante um esquema de credores por acréscimos de gastos. O Código de Contas, como vimos, ele considera a 27 para outras contas a receber e a pagar e, muito concretamente, a 2722 credores por acréscimos de gastos. Esta é a conta que vai representar aqui um passivo e teremos de, no ano em questão, considerar como gasto do período, e aqui vamos usar a conta 63, gastos com pessoal, desde remunerações aos órgãos sociais, para os órgãos sociais, e ao pessoal para os trabalhadores. Depois, a nível informático, vamos subdividir estas contas em subcontas relativamente ao tipo de rendimento a considerar. Então, quanto ao reconhecimento contabilístico, considerando a data de relato 31 de dezembro de 2022, vamos já incorporar ao ano de 2022 um gasto, mas cujo pagamento só vai ser feito no próximo ano, no ano 2023. Então, considerando a data 31 de dezembro de 2022, debitamos na conta 631 e depois as respectivas subcontas, remunerações dos órgãos sociais, 20 mil euros, duas vezes a remuneração de um mês, porque são as férias e o subsídio de férias. Fazemos o mesmo para o pessoal, mas aqui utilizamos a conta 632 e 300 mil euros a débito, considerando uma remuneração de um mês, vezes 2, 150 mil euros, vezes 2, 300 mil. Subsídio de férias e o mês das férias. Depois, se aplicar 23,75 a 20 mil euros, temos a segurança social a imputar relativamente aos órgãos sociais. Custo para a empresa, encargo para a empresa. Então, a 63,5 encargos sobre remunerações, órgãos sociais, depois podemos considerar um para órgãos sociais e 2 para pessoal, debitamos por 4.750, 23,75 de 20 mil, e 71.250 mil, débito da conta 63,5, encargos sobre remunerações, mas especificamente para o pessoal, e portanto 23,75 vezes 300 mil. Tudo a débito, porque se trata de gastos, os gastos debitam-se, já sabemos, e depois um crédito no passivo, um aumento da dívida vai ao passivo, credores por acréscimos de gastos, 396 mil euros. No próximo ano, em 2023, quando se proceder ao pagamento destes valores, esta 2722 vai ser debitada por contrapartida da conta de bancos a crédito pelo respectivo valor. Ora, em termos... e já agora, no próximo ano surgirão as retenções na fonte. Aqui no presente 2012, à data 31 de dezembro de 2022, nós consideramos os gastos que dizem respeito à empresa e o passivo que se constitui relativamente aos valores agora em dívida. A estrutura conceitual tem assim o pressuposto do acréscimo que, no seu parágrafo 22, que eu apliquei a um gasto que reconheço em 2022, mas que só vai corresponder a um pagamento no próximo ano.
Relativamente ainda a esta questão, eu gostaria de referir também algo que a norma 28 do Sistema de Normalização Contabilística refere e que colabora aqui com esta questão. A norma 28 é a norma dos benefícios dos empregados. E esta norma, no seu parágrafo número 11, temos aqui a norma benefícios dos empregados do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, e o parágrafo número 11 diz-me que quando um empregado tenha prestado serviço a uma entidade durante um período contabilístico, a entidade deve reconhecer a quantia não descontada de benefícios a curto prazo dos empregados que espera pagar em troca desse serviço. A linha A, como um passivo, ou seja, acréscimo de gasto após dedução de qualquer quantia já paga. Ora, neste âmbito, e por falarmos em demonstrações financeiras, a contabilização que acabamos de fazer, ela vai ter um impacto ao nível da demonstração dos resultados à data de relato 31 de dezembro de 2022. Os gastos com pessoal virão com um valor de 396 mil euros. Obviamente que são gastos e, portanto, os gastos vão deduzir, vão subtrair na formação do resultado da empresa. O resultado da empresa virá menor em função do valor reconhecido nos gastos à data de relato 31 de dezembro. Eu sei que a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço da empresa faz-se a partir do resultado líquido. E, portanto, ao nível do balanço, o resultado líquido que figura no capital próprio da empresa virá também diminuído em 396 mil euros. E o passivo da empresa, nomeadamente o passivo corrente, vai expressar a dívida que a empresa tem para com os respectivos colaboradores e que serão 396 mil euros e que durante o próximo período virá a traduzir-se no respectivo pagamento. Mas, entretanto, à data de relato, a dívida vai figurar no balanço. Pensando agora do ponto de vista informático, este é um lançamento que, a nível informático, nós fazemos-lo como uma regularização. A nível informático, estes lançamentos de regularização, eles vêm no chamado mês 13. É um mês que se usa do ponto de vista informático para este tipo de lançamentos de regularização. E depois fazemos, obviamente, o lançamento completo de debitar as contas de gastos e creditar o respectivo passivo, tendo assim o lançamento a ser incorporado no balancete e, posteriormente, na demonstração dos resultados. Como acabamos agora de considerar gastos, também temos, por fim, de analisar que, do ponto de vista fiscal, o próprio código do IRC, ele também considera a sua base a periodização do lucro tributável no seu artigo 18. E o próprio código do IRC, no artigo 18, ele faz referência que os rendimentos e os gastos, assim como outras componentes positivas ou negativas do lucro tributável, são imputáveis ao período de tributação em que sejam obtidos ou suportados, independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o regime de periodização económica. Portanto, mais temos o código do IEC também a corroborar aqui com a periodização do lucro tributável. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.